Olá então pessoal, na aula passada nós falamos sobre colocação pronominal. Nós vimos que usamos a próclise diante de palavras optativas e exclamativas, diante de em que precede gerúndio, diante de palavras atrativas, aquela questão fônica que nós falamos, e também nas orações subordinativas. Nós vimos que a mesóclise a gente usa no futuro do pretérito e no futuro do presente, e vimos também que usamos a ênclise em caso de verbos que iniciam orações. Ok, então o nosso diretor de imagens e som disse que a nossa aula hoje é sobre lei de execução penal. Então, desculpa, vamos continuar o nosso assunto, lei de execução penal. Hoje nós vamos falar da defensoria pública e nós vamos falar mais detalhadamente, porque em vídeos anteriores nós falamos superficialmente da defensoria pública. Mas como é uma lei de 2010, muito recente, e as bancas tendem a colocar nos concursos questões de leis mais recentes, justamente para que leis posteriores não venham derrogar a lei e caber recurso. Então é uma tendência às leis mais novas. Então nessa aula nós vamos falar sobre a defensoria pública e na próxima aula nós vamos falar sobre a monitoração eletrônica, que advém de uma lei mais nova ainda, né? O que nós temos a falar sobre a defensoria pública, né? A defensoria pública velará na execução da pena e da medida de segurança. Então ela velará na aplicação da execução da pena e da medida de segurança. Mas o que nós temos para falar da defensoria pública, né? Ela vai oficiar no processo. Ela vai oficiar no processo executivo e nos incidentes de execução. No processo executivo, desde quando o preso ele adentra a unidade prisional até a saída, ela vai oficiar naquele processo. E também nos incidentes de execução, sempre que houver conflito de jurisdição, sempre que houver divergências entre o Ministério Público, sempre que a decisão do juiz não estiver de acordo com a realidade do preso, então a Defensoria Pública vai oficiar nessas situações, né? E o que ainda... um detalhe que eu até anotei aqui, diferente do defensor particular, a Defensoria Pública vai defender os presos de forma individual e coletiva. Individual e coletiva, presta atenção nesses detalhes, né? Mas o que a Defensoria Pública faz? Ela requer providências, todas as providências necessárias para a execução do processo. Por exemplo, o preso adentrou a unidade, mas por uma condenação, mas ele já cumpriu aquela condenação e está faltando simplesmente dar baixa no sistema. O que a Defensoria Pública vai fazer? Vai tomar providências. Esse é um exemplo de providências, todas as providências necessárias para a execução da pena. Segundo, a Defensoria Pública vai requerer. Agora nós estamos falando, preste atenção pessoal, que todos os verbos que a gente vai usar até o final requerer ou interpor, né? Ela não decide, quem decide é o juiz, né? Então ela vai requerer, né, aplicação de lei benéfica que possa vir beneficiar o réu. Por exemplo, quando eu falei em alguns vídeos anteriores, eu não lembro qual, eu disse, por exemplo, que um preso foi condenado por tráfico de drogas, 8 anos, por exemplo, e futuramente o tráfico de drogas deixa de ser considerado crime. O que vai acontecer então? Essa lei vai retroagir. Então, reformatio melius, reforma para melhor. O que vai acontecer? A Defensoria Pública vai requerer então a aplicação dessa lei e esse preso será libertado se não tiver outra pena a ser combinada, né? A Defensoria Pública ainda vai requerer a extinção da punibilidade. Há uns casos no direito penal de extinção da punibilidade, né? Por exemplo, a prescrição, que é o direito do punir do Estado, a decadência, a perempção, decadência no caso de iniciativa privada, a perempção. Então, nesses casos de extinção da punibilidade, prescrição. Então, prescreveu o direito do Estado punir aquele preso, mas ele continua ali mesmo. Então,
a Defensoria Pública vai requerer então a extinção da punibilidade. A unificação das penas, há várias penas com marcas diferentes, então o preso termina uma, ele acha que vai sair, já vem outra, então o que vai acontecer? A Defensoria Pública vai unificar aquelas penas, então para ser um processo só. A Defensoria Pública ainda vai requerer a detração e remissão. Como eu já falei, a detração, aquele período que ele ficou preso provisório, vai ser somado no período da sua pena. E a remissão, que nós já falamos numa aula específica, os casos de remissão, em caso de trabalho ou estudo, aqueles 3 dias de trabalho, 1 dia de remissão, no caso de estudo, 12 horas dividido no mínimo em 3 dias. Lembrando apenas um detalhe que eu não falei, no caso de remissão por estudo, se o preso, no caso de ensino fundamental, médio ou superior, só nesses 3, fundamental, médio e superior, se o preso conclui, ele ganha mais 1/3 do tempo a ser remido. Guarda essa fração. Concluiu o curso fundamental, médio ou superior, ele ganha mais 1/3 do tempo a ser remido, ok? Continuando, ainda o defensor público, ele requer a instauração de incidente de execução ou desvio. A incidente de execução, ele vai promover instauração. E também desvio. Por exemplo, a desvio ali na execução, o preso não está tendo seus direitos, por exemplo, não está exercido o direito de banho de sol, não está sendo exercido o direito de receber visitas, está excedendo, isso é excesso. Então ele vai requerer essas situações para que advenham a normalidade do preso. Outra coisa também que o defensor público faz, ele requer a medida de segurança. Como assim? Um indivíduo está preso, mas a Defensoria Pública tem em mãos prova suficiente que ele é semi-imputável ou inimputável. Semi-imputável ou inimputável. O que a Defensoria Pública vai fazer? Vai requerer ao juiz a medida de segurança. Terminou o prazo, o que a Defensoria Pública vai fazer? Vai requerer o fim dessa situação e ele vai ser ou posto em liberdade ou voltar para a unidade prisional devido à sua condição física, psíquica, né? E também processual, de acordo com o tempo de pena, aí a medida correta vai ser tomada, né? Outra coisa que a Defensoria Pública vai fazer é a conversão das penas. Por exemplo, o preso está cumprindo pena privativa de liberdade, mas a Defensoria Pública percebe que ele tem o direito a uma pena restritiva de direito, devido a não era reincidente, o crime foi de condenação mínima, então ele vai requerer ao juiz, por exemplo, a pena restritiva de direito. Isso é um exemplo de conversão de pena, então guardar que o defensor público requer a conversão da pena. Requer ainda a progressão de regime, no caso de fechado por aberto, por semiaberto. Ele requer o sursi, que ele vai requerer o sursi, nós temos o sursi processual e o sursi penal, né? O sursi processual não cai na nossa prova, mas cai o sursi penal, que é a suspensão condicional da pena. O sursi processual é a suspensão condicional do processo. Não está ligado à nossa prova, que é a lei de execução penal. Está mais para processo penal. Mas cai, que é o sursi penal, que é a suspensão condicional da pena. A Defensoria Pública, então, ela requer ao juiz a suspensão condicional da pena quando o crime que o sentenciado cometeu encaixar nessa situação. Então, ele vai pedir a suspensão condicional da pena, além de liberdade condicional. Ele cumpriu o terço da pena, não foi crime hediondo, bom comportamento, direito à liberdade condicional. A Defensoria Pública vai requerer ao juiz, então, a liberdade condicional. Mas algo que a Defensoria requer é um induto. Um induto que a última palavra do Presidente da República, mas quem requer é a Defensoria Pública, né? Outro detalhe, então, continuando, a Defensoria Pública ainda requer a autorização de saídas temporárias. O que nós temos que ter em mente? Nós não podemos confundir saída temporária com a permissão de saída. A permissão de saída, ela é autorizada pelo diretor da unidade prisional. Nós falamos na aula passada, algumas aulas anteriores.
que era no caso de morte, doença grave de cônjuge e mais alguns casos. Então, essa é a permissão de saída. No caso também de médico, ele precisar de atendimento de saúde que não estiver recurso na unidade prisional, haverá nesses casos permissão de saída. Mas aqui o que o defensor público requer é autorização de saída temporária. Eu até dei uma macete para guardar saída temporária de 7 dias. Essa a Defensoria Pública requer, então. E quem autoriza é o juiz da execução, né? Requer ainda a internação e a desinternação. E mais o que? Esse é interessante. Ela requer o cumprimento da pena de liberdade do preso em outra comarca. Então a Defensoria Pública ela requer quando seu cliente, ali, no caso o preso, estiver, por exemplo, a sua integridade física ameaçada. A cadeia já está ameaçando ali, eles, no termo da gíria, né, virar a cadeia, fazer uma rebelião para matar aquele preso, porque ele é um preso que tem várias inimizades. Então a Defensoria Pública pode requer que ele cumpra a pena em outra comarca, né? Ainda ela requer a emissão do atestado de pena a cumprir a autoridade judicial. O que acontece? Uma vez por ano, segundo a lei de execução penal, né? A lei tem as leis atentar, porque as leis infralegais, né, os estatutos, as normas estaduais podem vir questões diferentes, mas para a lei de execução penal, que é o objetivo da nossa prova, o que acontece? Anualmente o juiz de execução deve emitir o atestado de pena a cumprir. Então, o juiz está demorando ali, a Defensoria Pública vai e requer. Outra coisa, recurso. Qualquer recurso com decisões proferidas, o juiz proferiu uma decisão, foi gravosa por preso, a Defensoria Pública entra com recurso, então. Ela requer ainda sindicância em caso de violação das normas de execução da pena, está havendo tortura nas unidades prisionais, está havendo qualquer forma de tratamento desumano, degradante ou cruel, ou situação que ainda não está prevista em lei, então ela requer a instauração de sindicância, né? E ainda, terminando, a Defensoria Pública deve visitar periodicamente a unidade prisional para observar essas situações, se a norma de execução, se a lei de execução está sendo cumprida fielmente, e vai então requerer a interdição no todo, em parte, se ele perceber que aquela determinada unidade não tem condição, por qualquer motivo, seja, por exemplo, por não estar cumprindo aquele artigo, por exemplo, 82 da Lei de Execução Penal, que fala sobre, 82 ou 83, que fala que deve ter no mínimo 6 metros quadrados, deve ter compatibilidade de aeração, insolação, condicionamento térmico, compatível com a dignidade da existência humana. Então ele percebeu que está todos os presos lotados ali, naquela cela, a cela tem umidade, a cela não tem o tamanho adequado, então ele vai requerer a interdição no todo ou em parte daquele estabelecimento. E lembrando que a Defensoria Pública, ao visitar a unidade prisional, vai assinar em livro próprio. Então é isso que nós tínhamos falar sobre a Defensoria Pública. É uma lei nova, com certeza no mínimo 2 questões irá cair na nossa prova, então ficar atento. Um abraço. No próximo vídeo nós falaremos sobre o monitoramento eletrônico. Um abraço, até a próxima. Valeu!